Olá pessoal, graça e paz. Vamos dar uma observada no Salmo 23, relembrar alguns aspectos importantes para a nossa vida. Diz assim o Salmo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma poesia linda, conhecida por muitas pessoas. Costumo pensar que se fôssemos tirar essa pequena porção da Bíblia, quem sabe o espaço seria muito pequeno, mas a profundidade daquilo que os ensinamentos, que o consolo que o Salmo traz para a nossa alma seria um grande prejuízo para nós todos. O Senhor é meu pastor é um poema hebraico. Mas a nossa tendência é que nós mesmos nos pastoreemos e exijamos de Deus que nada nos falte. Isso porque nós fazemos uma confusão entre desejos e necessidades. A promessa do Salmo tem a ver com necessidades e não com desejos. Muitos de nossos desejos são ilegítimos, são ditados de fora para dentro. Neil Anderson diz que a essência da tentação é o convite a que vivamos independente de Deus. E o Salmo traz uma imagem interessante. Diz que o pastor nos conduz para pastos verdejantes e águas de descanso. E até chegar a esse lugar, existem muitas trilhas a serem percorridas. Como na vida também há muitas trilhas. Umas levam às fontes de águas boas que nós podemos beber, outras levam às fontes de águas poluídas, capazes de matar quem delas bebe. E quando nós nos deparamos com as trilhas da vida, nós nos perguntamos por qual delas seguir. O texto está dizendo que se o pastor é o nosso guia, nós não precisamos ficar desesperados. O bom pastor nos garante que nos guiará pelas trilhas que terminam nas fontes que são desenhadas para renovar o nosso vigor. São muitas as trilhas, muitas as possibilidades, mas o bom pastor vai conosco. Eu quero relembrar 3 aspectos, pelo menos esta manhã. O primeiro deles é que quando Deus é o nosso pastor, nós não tememos. Mesmo sabendo que lá na frente nós temos vales de trevas e morte. Sim, porque vales de trevas e morte são escavados pela natureza das coisas a todo momento. São escavados no nosso corpo, através de uma depressão, são escavados pelas circunstâncias da vida, como a economia que faz uma empresa naufragar e o empresário ter que demitir os seus empregados. São escavados também por acidentes que matam sonhos em definitivo e que deixam apenas saudade no lugar. São escavados pela morte de uma pessoa que muito amamos. De sorte que os vales de trevas e morte existem. E são cobertos de flores amargas, plantadas por invejosos,
cujo desejo é destruir as pessoas por causa daquilo que elas são. O texto fala de um animalzinho muito simples, que é a ovelha, que não conhece o inimigo. E nós também temos, e nem sempre temos, a percepção de quem são eles. Mas quando nós percorremos os vales, nós não precisamos ter medo se temos o pastor como guia, se temos o Senhor como nosso pastor. Se temos o Senhor como nosso pastor, Ele nos guardará. Ele está conosco, Ele nos protegerá nestes vales. E no Novo Testamento nós temos um ensinamento. Deus está conosco em primeiro lugar para quê? Para perdoar os nossos pecados quando nós confessamos e nos dispomos a mudar de vida. 1 João 1,9 vai dizer que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E dessa forma, fica mais fácil caminhar em triunfo a cada dia, quando nós sabemos que não existe mais condenação quando estamos livres para viver em vitória. Romanos 8,1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o segundo aspecto, quando Deus é nosso pastor, nós podemos passar por momentos difíceis, passamos por diferentes situações, mas quando passamos por dificuldades, nós podemos contar com a presença do Supremo Pastor, nós podemos contar com a presença de Jesus. Ele disse: tende bom ânimo, eu estou convosco todos os dias. A sua promessa é uma promessa de presença constante. Essa é a promessa do pastor. E o poeta, quando escreve o texto, ele se sente mais do que protegido. Ele se sente acolhido. Ele se sente mais do que acolhido. Ele se sente reconhecido. Porque aquele que o prepara um banquete, o trata com honra. Trata com honra porque ele é uma pessoa amada. Não é um resto de comida que é ofertado a alguém que chega cansado. Não, é um banquete que é preparado. O Supremo Pastor põe fim ao vale, cessa as dificuldades, porque para ele e para nós, para o poeta e para aquele que lê, a partida e a chegada das dificuldades são uma prova do amor de Deus para conosco. E é justamente por isso que o Salmo pretende nos convidar ao descanso, nos convidar a nos alegrarmos e a alcançar a vitória na graça de Jesus, a graça que Deus quer dar para nós. E aí nós podemos chegar até a imagem do salmista, onde ele diz: enches o meu cálice transborda. E aí nesse momento nós vemos a imagem do copo, do cálice, que é o símbolo da alegria diante de nós. E é isso que o Salmo 116 diz. O salmista diz que na presença do Senhor há plenitude de alegrias. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. Porque a alegria que hoje, mesmo que esteja perdida, ela voltará, porque esta é a promessa do pastor. E o terceiro aspecto que eu quero relembrar nesta manhã para nós é que quando Deus é o nosso pastor, a bondade e o amor de Deus ficarão conosco enquanto nós vivermos. É o que ele diz: a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida.
Quem sabe você, mas eu sei que muitas pessoas podem testemunhar sobre isto, por experiência própria. Quando olham para trás, veem que apesar das lutas e dificuldades, nada faltou ao longo da vida. Foram vales, foram desertos, mas também foram caminhos floridos. Momentos em que a nossa sede foi satisfeita, em que nós fomos renovados em nossas forças. E o salmista evoca uma outra imagem, a imagem daquele momento que chega na vida de todos nós, quando as adversidades nos lançam no vale da sombra da morte. Mas o salmista está dizendo, Deus está lá também. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Deus está lá também. E de lá nós seremos retirados e colocados numa planície com uma ordem. Corram. A imagem de alguém muito alegre que chegou, uma criança que chega num bosque lindo e começa a correr. E assim é a ovelha retratada pelo salmista, correndo. E o suor ainda corre quando ela alcança o lugar seguro. E nós também corremos pela vida, mas seremos recebidos em festa. Participaremos de um banquete com uma mesa farta na presença de Deus. Porque se Deus está comigo e com você, esta é a garantia do amor dedicado e permanente de Deus. Um dia corremos, mas naquele momento será como se a bondade e o amor de Deus corressem atrás de nós, para não permitir que nós escapemos jamais da presença do pastor. E Jesus se referiu a ele próprio como o pastor, o bom pastor. Ele vai dizer em João 10, 11, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus está legitimando aquilo que Davi disse, está sancionando o que Davi escreveu há quase 1000 anos antes de ele nascer. E dizendo, Deus de fato é o nosso pastor. Deus de fato é aquele que cuida de nós. Davi escreveu esse salmo inspirado no tempo em que ele próprio era pastor de ovelhas. Lembrando das suas muitas lutas, lembrando quando ele teve que lutar com um urso, com um leão para defender o seu rebanho. Mas Paulo no Novo Testamento vai dizer que o Senhor Jesus, o Supremo Pastor, venceu de um modo ambíguo, aparentemente contraditório. Romanos 4, 25 vai dizer que Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que nós sejamos aceitos por Deus. E é por isso que eu quero terminar aqui com uma advertência, uma lembrança do pastor, não Davi, mas de outro pastor, um pastor e poeta, o compositor George Weisel, que viveu entre 1590 e 1635. 45 anos apenas, mas o suficiente para ter a experiência com o bom pastor. Weisel vai dizer, procure quem quiser, auxílio onde bem entender, de nada servirá. Aqui está quem pode te ajudar. Ele nunca falhará. Ele trouxe a salvação. Ele é o servo fiel que nos justificou quando na morte por nós se sacrificou. A minha oração é que você possa fazer dessa poesia uma experiência de vida, que você possa dizer, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E concluindo, estamos sendo conduzidos pelo pastor.
pelo Supremo Pastor. E estamos conduzindo para o lugar certo, que é a casa, que é a habitação, que é a presença plena de Deus. Estamos sendo conduzidos para o lugar do refazimento das forças. E a minha pergunta nessa manhã, para encerrar, é: desde quando você conhece o Salmo do Pastor? Mas, se você já conhece o Salmo do Pastor, a minha pergunta é: você conhece o pastor do Salmo? Porque o mesmo pastor, retratado poeticamente pelo salmista, está conosco hoje. Que nós possamos aprender que Deus está ao nosso lado, está sobre nós, está em nós. E para finalizar, eu ainda lembro mais uma frase, mais um pensamento de um grande homem de Deus, Spurgeon, que dizia, que nos alertava da importância da posição do Salmo na Bíblia. E diz: a posição do Salmo é digna de nota. Ele segue, o 23, segue exatamente o Salmo 22. Que descoberta, pastor! O Salmo 22 é peculiarmente o Salmo da cruz. Não há pastos verdes, não há águas tranquilas do outro lado do Salmo 22. E só depois que nós lemos no Salmo 22, o pastor clamando, verso 1 do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? É que nós chegamos ao 23, onde ele diz, o Senhor é meu pastor. Isso para dizer que eu e você precisamos conhecer por experiência própria o valor do derramamento do sangue. E lembrarmos que um dia a espada esteve acordada contra o pastor. Sim, queridos, antes de poder verdadeiramente conhecer a doçura e o cuidado do bom pastor, precisamos lembrar disso, porque não basta conhecer o Salmo do pastor, é preciso conhecer o pastor. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha essa experiência, que o Senhor é o seu pastor, como é o meu pastor, e nada me faltará. Todas as nossas necessidades serão supridas. E a Bíblia diz que nós não devemos nos inquietar por coisa alguma, que as nossas necessidades devem ser colocadas diante de Deus, por oração e súplica por todos os santos. Que Deus te abençoe e que você reconheça o senhorio do Supremo Pastor na sua vida. Um abraço, fica na paz, que você tenha um dia abençoado na sua família, aproveitando esse dia aprazível, ensolarado e lembrando do cuidado do pastor sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe.